em Lucas, capítulo 15, nós vamos ler a partir do verso 25. Lucas, capítulo 15, hoje, diferentemente das outras vezes, nós vamos ler a partir do verso 25. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo, e quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou: o que está acontecendo? E este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. E o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então o seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos os anos tenho trabalhado como um escravo a teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Versículo 19. Então o seu pai insistiu com ele. Gente, quando a gente estuda minimamente teologia, quando a gente estuda minimamente regras de exegese, a gente começa a entender o que precisa ser preservado no texto, aquilo que é essencial no texto. E aí eu me tornei um grande crítico de que essa passagem tenha sido chamada de a parábola do filho pródigo. Porque quando você dá um título como esse, de a parábola do filho pródigo, você desconsidera, ou você traz uma ênfase maior em um dos filhos e desconsidera o contexto de que existe o pai, existe um outro irmão. Então você dá uma ênfase que ela não é única no texto. Então, eu já renomeei no meu coração, e aí você vai falar assim: ah, mas está escrito na Bíblia. Sim, está escrito, o texto bíblico é inspirado por Deus. Mas o título, a parábola do filho pródigo, foi dado pela Sociedade Bíblica Brasileira. Não está na Bíblia esse título. Jesus não deu esse título, tá bem? Então, eu renomeei esse texto para mim a parábola do pai amoroso. Porque para mim a grande ênfase desse texto não está nos dois filhos, está no amor absurdo que o pai tem pelos dois filhos. A ponto de perdoar o filho mais jovem, que saiu e que rompeu com a estrutura familiar e esbanjou os seus bens, mas de ter amor e paciência com o filho mais velho, aquele que não saiu, mas o seu coração já não estava lá. E aí o título da mensagem de hoje é a síndrome do irmão mais velho. Por quê? Porque, em geral, o nosso coração é levado pelo caminho da interpretação do filho mais jovem, mas pouco se fala do filho que não foi, mas o seu coração estava distante. E eu fiz questão de colocar o versículo 19, porque se fosse eu, o pai, eu já tinha dado um safanão no meu filho e falado: você para de frescura, seu irmão voltou, o que você está pensando que você é? Você acha que você tem mérito em alguma coisa? Eu já tinha rasgado o verbo: ainda bem que eu não sou Deus, e ainda bem que eu não sou o pai da parábola, porque daria tudo errado. Mas o pai da parábola, que é a expressão, é a representação de Deus, ele insiste com o filho mais velho. Então perceba que o amor do pai não está só no filho mais novo. O amor do pai também está na direção do filho mais velho. Mas existem dores familiares no seio de muitas famílias que vivem a síndrome do filho mais velho. A síndrome do filho mais velho acontece quando o seu filho mora na sua mesma casa, mas quando já não há diálogo. A síndrome do filho mais velho acontece quando nós estamos na mesma casa e a gente prefere rolar a tela do Instagram, rolar a tela do Facebook, do que ter um diálogo. A síndrome do filho mais velho acontece quando a gente perde o prazer de sentar à mesa com todos.
A síndrome do filho mais velho acontece quando esses silêncios vão virando dores nunca ditas na família. Todo mundo sabe que tem alguma coisa de errado lá, mas a gente não tem coragem de falar. Nós temos mágoas escondidas no meio da família, mas a gente prefere se calar. Aí alguém pergunta: você está magoado? E o outro responde: não, está tudo bem. Você está triste? E o outro responde: está tudo bem. E não está tudo bem. Então, a gente olha para um problema no casamento quando um dos dois resolve sair de casa. E aí fica parecendo a crise do filho mais novo, né? Porque saiu de casa. Mas e aqueles que não saíram de casa, mas que as dores estão presentes? E aquela casa que esconde silêncios, que escondem mágoas, que a gente nunca pôde conversar? Eu sou fruto de uma família assim. O divórcio dos meus pais já tinha acontecido muito antes de que o meu pai saísse de casa. E você sabe, eu pretendo, eu oro e eu espero que eu não repita o mesmo erro. E de verdade, eu espero, desejo de que você não repita o mesmo erro. E eu não estou falando aqui só sobre casamentos. Eu estou falando sobre imposições. Eu estou falando sobre o cerceamento da fala daquele que não tem mais coragem de falar. Eu estou falando sobre relação de pais com filhos. Eu estou falando daquela sensação estranha que existe dentro de uma casa, quando as pessoas já não têm mais coragem de falar, e elas simplesmente habitam os mesmos cômodos, mas elas já não se pertencem mais umas às outras. Pelo olhar de vocês, em algum momento da sua história, seja na casa dos pais de vocês, ou seja no momento em que vocês estão vivendo, só pelo olhar, é perceptível de que você em algum momento viveu esse tipo de experiência. Até o clima mudou. Pois é, mas a ideia hoje do texto não é a simples confrontação. A ideia hoje é o retorno. Porque se a gente já errou no passado, ou se já erraram no passado com a gente não precisa ir repetindo os mesmos erros. Você sabe que durante muito tempo, eu olhava para o filho mais novo com toda uma identificação, até pelo título que a gente ouviu a vida inteira, e eu olhava com certa raiva, com certo desprezo do filho mais velho. Mas eu descobri que tanto o filho mais novo quanto o filho mais velho, eles precisavam ter sido alvos, e eles foram alvos da compaixão que vem do pai. E que muitas vezes, nos achando pródigos, nós, em enxergar as nossas feridas, é mais fácil nós nos identificarmos com o filho mais novo. Mas quantos de nós têm coragem de dizer: eu sou o filho mais velho, ou eu me identifico, ou já me identifiquei com o filho mais velho? Porque o filho mais velho é o religioso. O filho mais velho é aquele que não tinha entendido, compreendido a dimensão do amor do pai. Se o filho mais novo não tinha compreendido e preferiu romper com a estrutura familiar, romper com o pai e não estar debaixo das suas leis, o filho mais velho é aquele que tenta fazer tudo certo. Você é aquele filho que tentou fazer tudo certo e mesmo assim nunca se sentiu amado? Ou existe alguém no seu ambiente familiar que é extremamente perfeccionista, é extremamente esforçado, que tenta fazer o que é certo, mas que também não se vê compreendido? Você consegue perceber essas diferenças? E se de repente você é casado com esse filho mais velho, você é casada com esse filho mais velho, e talvez você já esteja até de saco cheio dele, porque ele sempre fica tentando te dizer o que fazer, ele está sempre tentando te dizer o que pensar. Eu queria dizer que ele também precisa ser alvo da nossa compaixão, porque o pai insistiu com ele. O pai insistiu com ele. E por que nós não desejamos ser igual ao pai, que ama o perdido, mas também ama o filho que estava se esforçando para fazer aquilo que é certo? Seu coração estava perdido, mas o filho estava se esforçando para fazer aquilo que é certo.
Bom, eu dei algumas ênfases no texto e eu queria dividir com vocês, tá bem? Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Sabe o que o filho mais velho estava fazendo? Ele estava funcionando. Ele estava se mantendo funcional. Sabe o que é se manter funcional dentro de um ambiente rompido? É quando o casal paga as contas. Ele está pagando as contas. Eles estão completamente distantes um do outro, mas as contas estão sendo pagas. A casa está se mantendo limpa. Mais ou menos, às vezes, né? Tem criança pequena, sabe que nem tão limpo assim, não tem nem tão arrumado assim. Eu com 2, eu já falo, meu Deus. Eu e a Mayra, nós nos inspiramos naquele antigo cântico espiritual. Eu, você, 2 filhos e um cachorro. E aí agora a gente arrumou um cachorro também, que é para ajudar na arrumação da casa, né? O cachorro já estragou meu tênis, um tênis novinho que eu ganhei de aniversário, o cachorro já mordeu, rasgou meu tênis. Mas está perdoado em nome de Jesus. Mas as contas estão sendo pagas, não é? As contas estão sendo pagas. A casa está se mantendo razoavelmente arrumada. Eles se mantêm funcionais. Mas já não tem amor ali. Já não tem mais diálogo ali. Já não tem mais... Tem uma sensação de continuidade. Vamos continuar. Mesmo que a gente já não consiga conversar. Então, o filho mais velho estava no campo, se mantendo funcional. E muitos de nós vamos nos mantendo funcionais. Mesmo que entristecidos. Mesmo que feridos, vamos nos mantendo funcionais. Se você hoje chegou como filho mais velho, eu queria dizer que o pai te viu também. Ele está insistindo para você entrar para dentro de casa. Aliás, nessa parábola tem algo muito interessante. Porque talvez, o alvo principal dessa parábola, tá? Seja até o filho mais velho. Porque Lucas capítulo 15 fala sobre a dracma perdida, fala sobre a ovelha perdida, e aí depois culmina na parábola que a gente aprendeu a ouvir do filho pródigo, mas na parábola do pai amoroso. Mas no início do capítulo 15, antes de Jesus começar a contar as parábolas, o evangelho vai nos dizer que os religiosos estavam extremamente incomodados, porque Jesus estava acolhendo os publicanos e pecadores. E aí Jesus conta essas parábolas àqueles que estavam incomodados, os publicanos e pecadores. Então talvez o alvo seja até o próprio filho mais velho. E Deus está te vendo, e Ele está vendo o seu esforço. A questão é a gente acreditar que pelo esforço nós temos mérito. Achar que o reino de Deus se ganha pelo esforço. Não é o nosso esforço, gente. Porque não adianta você trabalhar, você fazer, se você não se sentir amado. E isso vale tanto na sua relação com Deus, na sua relação uns para com os outros. Você faz tanto, mas não consegue se sentir amado. E eu queria muito que o seu coração se abrisse essa manhã, para que você pudesse se sentir amado também. Não é pelo esforço. Se Deus não me ama pelo esforço, Deus não me ama pelo mérito, então por que Ele me ama? Ele só te ama. Não tem que ter motivo para que Deus te ame. Ele simplesmente te ama. Como é difícil para nós, que fomos criados nessa cultura do mérito, entender a graça. Pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Como é difícil para nós. Porque nós só éramos amados se nós fôssemos bonzinhos. Nós só éramos amados se nós ganhássemos boas notas. Nós só éramos amados se nós fizéssemos tudo certo. E aí, de repente, a gente não se cansa de fazer, e a gente não consegue se sentir amado, simplesmente por ser quem a gente é. E a gente vai mantendo estruturas, mas com o coração pesado. Meu desejo é que seu coração saia leve. Menos obrigações, mais relações. Menos obrigações, mais relações. Outra coisa que eu percebi é que existia uma distância tão grande que mesmo na mesma casa já não tinha comunicação. O filho está lá no campo, ele ouve, e ele precisa perguntar para alguém o que está acontecendo. Ele não sabe o que está acontecendo debaixo do próprio teto. Às vezes a gente é assim. Está tudo bem, Marcelo? Não, está tudo bem.
Tá tudo bem, Mayra. Não, tá tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo bem. E é ruim essa coisa de tá tudo bem se não tá tudo bem. É muito ruim isso. Ah, mas se eu falar, eu vou brigar mais uma vez. Pois é. Aí a gente precisa pedir ajuda. Aí a gente precisa ter coragem de pedir ajuda. Porque essa coisa de empurrar para a barriga, ou empurrar com a barriga, é ruim demais, não tem comunicação. Está acontecendo, e eu preciso perguntar para um funcionário, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Então falta comunicação. E tem ira. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Existe ira. Não quis entrar. Quantas famílias a gente tem ira guardada, mágoas guardadas? Eu já expliquei aqui na semana passada o que é ressentimento. A ira é a ira daquele dia. É a raiva daquele dia. O ressentimento é a ira do ontem. É a ira do antes de ontem, que a gente vai deixando virar ressentimento. É mágoa. São palavras não ditas. Às vezes a gente acha que o problema familiar são as palavras ditas, não é? Aquilo que o outro falou. Mas tem muito problema nas palavras não ditas. Eu me lembro de um determinado momento no meu casamento, munido de uma nova interpretação de Atos capítulo 2, em que cada um se ouvia na sua própria língua materna, que eu clamei a Deus, falei, Deus, eu não entendo a Mayra. Ela é de uma outra natureza. E homens e mulheres são de outra natureza, vocês sabem, né? Está escrito lá na Bíblia que uns são de Marte e outros são de Vênus, é isso mesmo? São de outra natureza, a gente tem muita dificuldade com isso. Mas se o Espírito Santo conseguia fazer com que pessoas diferentes, vindas de lugares diferentes, com histórias diferentes, cada um se compreendesse na sua própria língua materna, eu falei, Deus, Espírito Santo do Senhor, me ajuda a entender a língua da Mayra. Me ajuda a compreendê-la. E que ela me compreenda. E às vezes precisa ter clamor mesmo, sabe, gente? Porque a gente ora por tantas coisas. Eu escuto gente orando porque quer uma casa. Ok, tá tudo bem. Eu escuto gente orando porque quer um carro. Eu escuto gente orando porque a gente ora quando a gente está doente. Mas a gente não ora quando a nossa família está doente. E às vezes a família está simplesmente doente. Então, Espírito Santo, assim como o Senhor fez em Pentecostes, me ajuda a compreender a língua do outro. A linguagem do outro. Me ajuda. Isso é muito melhor do que enfiar para baixo do tapete. Falei isso semana passada. Como é ruim as famílias que vão enfiando tudo para debaixo do tapete. O problema é que quando o problema aconteceu há uma semana atrás, há 2 semanas atrás, a gente ainda consegue lembrar. Chega um determinado momento que a gente nem lembra por que a gente tem mágoa. A gente tem mágoa porque a gente tem mágoa. E a gente não procura ajuda, e aí vai se acumulando, sabe? Chega um momento que a gente já se perdeu dentro da própria casa. O que está acontecendo? Precisa perguntar para o empregado, porque a gente nem sabe quais são os movimentos que acontecem dentro da nossa própria casa. Todos esses anos eu tenho trabalhado. Aí a gente trabalha. Para aqueles que estão celebrando a recuperação, eu queria falar para vocês que isso aqui, a síndrome do irmão mais velho, é a síndrome da codependência. Se você entende o que é codependência, você está entendendo o que eu estou falando. A síndrome do irmão mais velho é a síndrome da codependência. É a tentativa de controlar, de manter tudo certo, manter tudo bem. Há tanto tempo eu tenho trabalhado e ninguém vê o que eu faço. Essa casa é o seguinte, ela só se mantém de pé por minha causa, mas ninguém vê o que eu faço. Porque eu faço isso e eu faço aquilo. Isso vem para a igreja também. Hoje, graças a Deus, eu não tenho tido mais esse problema. Mas a pessoa se mata de trabalhar na igreja porque ela precisa que o pastor veja o que ela está fazendo. Porque o pastor não viu e eu acordei cedo, vim para o ensaio e fiz e aconteci. E aí o pastor não falou oi para mim. E aí eu queria dizer para você que eu sou muito falho. Aliás, aí a dica para Diego e a Mari e a irmã Luísa. Vocês vão encontrar um pastor falho. Eu não quero ser esses pastores bonzões que sempre falam que a vida está tudo certinha. A minha tentativa é de viver isso aqui.
Mas eu reconheço que não é fácil. Se não for pelo Espírito Santo, a gente não consegue. Mas eu estou longe de querer dizer para vocês que eu estou acima da carne seca, ou de que eu vivo plenamente isso. A minha busca é por isso. E aí o pastor não viu. Aí o marido não viu. Aí o meu pai não vê o quanto eu me esforço, ele só reclama. Aí fica um aviso para o pai parar de reclamar também, tentar ouvir. Mas aí vai se acumulando esse tipo de meritocracia. Há tanto tempo eu sirvo, há tanto tempo eu faço, ninguém me vê, ninguém reconhece. Só tem uma pessoa que era muito importante que você soubesse que te vê. E essa pessoa que te vê vai conseguir fazer você enxergar tudo de uma outra forma. É quando você reconhece e você faz por Deus e para Deus. Você não faz para o seu marido, você não faz para o seu filho, você faz para Deus. E você sabe que Deus te ama, e que Deus te vê. Isso é o começo da cura da síndrome do filho mais velho. Faz tudo certo, mas já perdeu a alegria. Faz tudo certo, mas perdeu o contentamento. Faz tudo certo, mas nada já não faz mais sentido. Quero concluir. Meu filho, você está sempre comigo. Tudo que é meu é teu. Esse pai da parábola, ele é um pai muito doido, muito maluco. Ele é muito doido porque ele é diferente do pai que eu tive. E ele é diferente do pai que eu sou. Eu até queria ser mais parecido com o pai da parábola. Mas a gente começa a conviver com o outro e a gente começa a alimentar uma palavra que é expectativas. A gente vai se tornando... Eu quero amar a Vilma pelo que a Vilma é, não pela minha expectativa do que eu gostaria de que ela se tornasse. Esse é o problema. A gente precisa romper com a religiosidade e eu preciso amar a Mayra do jeito que ela é, não a expectativa que eu tenho sobre ela. A gente parece que não se casa com aquele alguém, a gente parece que se casa com aquele alguém que a gente sonha que o outro se torne. Isso é um problemaço. Ou a gente cria filhos e a gente quer ter tanto controle sobre os nossos filhos que a gente se torna incapaz de amar o que eles se tornaram. Porque o seu filho, antes de nascer, ele já era falado por você. Porque você colocou um nome nele. Você já começa, quando você coloca um nome, você já começa a colocar expectativa. Essa semana tive uma experiência que exigiu muito das minhas orações. Vai soar como piada, mas é engraçado, mas é verdade. Porque a gente sonha com expectativas, né? E aí o João começa a conviver com outros amigos da escola. E ele perguntou: pai, eu posso mudar de time? O não veio aqui. O não veio aqui. Isso é só um exemplo engraçado de como a gente tem expectativa sobre os nossos filhos. E se ele quiser torcer para aquele time que eu nem ouso falar o nome? É ele, a vida é dele. Vocês percebem isso? Outra coisa. Você não tem controle sobre a profissão que o seu filho vai ter. Para de querer achar que você tem domínio sobre a profissão que ele vai ter. Para de achar que você vai ter domínio sobre as escolhas. Você não gosta do namorado, você não gosta da namorada do seu filho, e você já acha que pode controlar isso, cara. Tem um texto que não está na Bíblia, mas devia estar. Deus deu a vida para cada um cuidar da sua. Por que você quer? Você não dá conta nem de você mesmo, você quer dar conta dos seus filhos, quer mandar na vida do seu filho. Estou falando a partir de alguma determinada idade, tá? É claro que criança não é assim. Estou brincando com coisa séria, mas estou falando sobre a gente parar de amar a expectativa. Para de amar a expectativa que você tem do outro. Núbia, eu quero te amar como Núbia, não na Núbia que você pode se tornar. Mayra, eu quero te amar como Mayra. E é difícil. Quero amar João como João. Quero viver o hoje com ele, amando o que ele é, não o que ele pode se tornar. Mas e se hoje ele quiser, tá bom, é isso aí. Vou orar por ele. Você precisa amar o seu marido como ele é. Isso reacende o amor dentro de nós. Reacende. Amar o seu marido como ele é. E aí, tem uma coisa que eu aprendi que é muito importante. Foca nas qualidades. Foca nas virtudes. Porque os defeitos sempre estarão lá.
A mágoa faz com que a gente só fique focado no defeito. Mas aí a gente pode amar as virtudes. A gente pode. Foca na virtude. Está com dificuldade de perdoar? Vai orar. A Bíblia fala até para a gente orar por aqueles que nos perseguem, amar os nossos inimigos, é isso. Então a gente precisa orar. Porque eu acho que no processo de oração vai havendo transformação. A síndrome do filho mais velho está nas casas em que pessoas diferentes habitam, mas que o amor já foi embora. Vamos restabelecer isso? Eu quero orar pela sua família. E eu quero saber que se você não está bem, você não vai aceitar o não estar bem, que você vai procurar ajuda. Você não vai continuar empilhando mágoas no seu coração. Você vai procurar ajuda. Procura ajuda. Vamos superar a síndrome do filho mais velho. Amém?